O presidente da Alemes lidera a comitiva nacional no Senado Federal. O deputado Renato Câmara faz balanço da frente parlamentar em defesa das unidades de conservação. Liderados pelo presidente da Alemes, o deputado Paulo Correia, e pelo presidente da Unali, o deputado por Santa Catarina, Kennedy Nunes, presidentes de várias assembleias do país formalizaram ao Senado Federal apoio à proposta de emenda à Constituição, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Por enquanto, é restrita aos funcionários federais e cidadãos que contribuem para o INSS. Da TV Senado, Soraya Mendanha. Os presidentes das Assembleias Legislativas vieram a Brasília para tratar com senadores da inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. É a chamada PEC paralela, que tramita em conjunto com a PEC principal da reforma. Eles foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. Os presidentes das Assembleias de todos os estados brasileiros vieram ao nosso gabinete por conta de que a redação que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati e acolhida na CCJ é a oportunidade das Assembleias Legislativas, por lei ordinária, fazerem a adesão ao texto constitucional. Nos preocupa o teor dessa PEC. Não adianta nós dizermos aqui que a apoiamos sem a conhecer, sem saber a questão final, mas ela facilita, sem dúvida, a questão estadual. Nós entendemos que isso é muito importante e por isso que viemos aqui com todos para essa fala com a presidência do Senado. A PEC paralela já passou aqui pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda as 5 sessões deliberativas regimentais para ser apreciada no plenário do Senado. A expectativa é de que ela seja votada em primeiro turno na terça-feira, dia 24. Os deputados estaduais também defenderam o fim da Lei Candir, que prevê a isenção do pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários, como itens agrícolas. Por conta da desoneração deste tributo de competência estadual, os governadores sempre protestaram contra essa lei. Demonstramos aos senadores a importância de se rever essa legislação, que penaliza os estados, mas que, acima de tudo, penaliza a indústria brasileira. Um número importante é que, na década de 90, a indústria de transformação chegou a representar 29% do PIB nacional. Hoje representa 9,2%, ou seja, é o menor número desde 1947. Isso é unanimidade. 27 assembleias do Brasil estão falando a mesma língua. Não pode fingir que está pagando e não pagar nada. E o Estado está bancando a balança comercial do país e tendo que tem dívida com o governo federal. Então é basicamente isso. Nós queremos receber a nossa parte. O que nós queremos é que cada estado possa fazer a sua legislação em relação a esse tema. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia, subiu à tribuna para comentar a visita a Brasília e aproveitou a oportunidade para defender a extinção da Lei Candir. Outro tema discutido pelos deputados estaduais durante a visita oficial, uma das normas da Lei Candir, é a isenção do pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados ou serviços. Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 13 bilhões de reais em recursos a receber. A Lei Candir, até 2003, garantiu aos estados o repasse de valores a título de compensação pelas perdas decorrentes da isenção de ICMS sobre a exportação de produtos primários, semi-elaborados ou serviços. Porém, no ano seguinte, Lei Complementar manteve o direito, mas deixou de fixar quanto seria pago aos estados. Diante das dificuldades de pagamento do governo federal, o presidente da Alemes, Paulo Correia, do PSDB, destacou na tribuna quanto Mato Grosso do Sul tem a receber e que assembleias legislativas em todo o país se mobilizam para dar fim ao sistema de compensação. Nosso crédito efetivo da Lei Candir é em torno de 13 bilhões de reais. Nossa dívida do Estado de Mato Grosso do Sul com o governo federal, 8 bilhões de reais. Nós pagamos juros de em torno de 50 milhões de reais por mês, né?
nesse processo. Então, a gente, pegando essa conta, é uma conta simples, matemática. Se eu tenho para receber 13, se eu devo 8, eu sou credor de 5. Quem é que paga a conta? Ninguém está pagando essa conta. O governo federal foge desse assunto, não quer nem saber. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal para resolver esse assunto. Então, qual foi a atitude de aqui, essa ideia de eu montar o Fórum de Presidentes das Assembleias do Brasil? É que a gente pudesse pedir ao Senado Federal, e aí nós temos na Constituição Federal a possibilidade dos presidentes, 2/3 dos presidentes da Assembleia proporem uma PEC para acabar com a Lei Candir no Brasil. Primeira coisa, não tem como você ficar achando que vai receber alguma coisa e ficar brigando e não receber nada e ficar pagando o juro de uma dívida que você não deve nada. Então, esse é um fantasma que gira em torno dessa dívida que não consegue se explicar isso. Então, segundo, é que a gente pudesse, cada estado do Brasil, nesta PEC proposta pelo Senado Federal, e aí o senador Davi Alcolumbre, senadora Simone Tebet, senador Nelsinho Trade, senador Tasso Gereissati, que estavam presentes na reunião, ficaram no compromisso de poder fazer com que existisse essa PEC, de encerrar a Lei Candir, mas os estados poderem legislar de 0% até 3% como imposto de exportação. Os deputados Pedro Kemp, do PT, e Coronel Davi, do PSL, também expressaram a necessidade de se rever a aplicação da Lei Candir sobre as exportações. Em outro ponto do pronunciamento do presidente da Alemes, houve menção à proposta de emenda à Constituição que estenda as regras federais da reforma da Previdência aos estados e municípios. A PEC paralela é importante para definir regras gerais. E essas regras gerais, que hoje estão definidas só para os órgãos federais, na hora da Previdência tem que definir como é que vai se comportar o Estado quando está se discutindo com quantos anos aposenta uma professora, com quantos anos vai aposentar um policial militar. Tem que vir na regra geral. Nós vamos poder fazer uma adesão ao que foi aprovado como regra nacional, depois da PEC paralela aprovada, e os municípios também, porque existe outro problema. Tem município que tem regime de previdência própria. E aí ele pode aderir ou não. Não vai todo mundo também ficar achando que 5.800 municípios vão estar pensando igual. Tem município que vai ter a sua característica individual. Então, eu acho que foi muito positiva no momento em que a gente está com problemas nacionais sendo resolvidos e nós vamos participar também. E o senador Davi Alcolumbre, nosso presidente do Senado, nos chamou para participar da reforma tributária também. A gente não legisla sobre a questão tributária como deputados estaduais, mas a gente pode colaborar. O Jornal Parlamentar dá uma pausa e volta após um breve intervalo. Quatro projetos de lei foram aprovados pelos deputados, mas devem retornar nas próximas sessões para a segunda discussão e votação. De cabalmente do Partido dos Trabalhadores, os clientes estariam autorizados a utilizar outras oficinas para as revisões periódicas dos veículos, além daquelas informadas pelo fabricante. Neno Razuc, do PTB, pretende que candidatos surdos tenham suas provas discursivas em concursos públicos corrigidas por profissionais especializados em Libras, a língua brasileira de sinais. Jamilson Nami, do PDT, prevê a inclusão do calendário de eventos do Estado da Festa da Costelada Pantaneira, no município de Rio Negro. O evento ocorre no primeiro domingo de agosto de cada ano e é promovida pela PAI. Do Poder Executivo, há a possibilidade de descontos em juros e multas aplicados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, a AGEPAN. No caso de pagamento à vista, o desconto chega a 100%. No parcelamento em até 180 vezes, o desconto seria de 80%.
Também na tribuna da sessão dessa quinta-feira, dia 12, o deputado Renato Câmara, do MDB, fez um balanço da atuação da Frente em Defesa das Unidades de Conservação, frente coordenada por ele. O deputado Renato Câmara, do MDB, coordenador da Frente Parlamentar, destacou que o grupo de trabalho vem estudando possibilidades de superar impasses ligados às áreas de proteção ambiental. Mato Grosso do Sul possui cerca de 125 unidades, muitas com características para visitação, educação ambiental, exploração sustentável de recursos naturais e realização de pesquisas. Buscamos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa, um debate pertinente, onde nós temos que discutir com a parte técnica também. Então, estivemos essa reunião essa semana, é a nossa segunda reunião, criamos uma frente parlamentar com vários deputados que também militam nessa área, para que nós possamos fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa, trazendo o governo do Estado com os seus órgãos que compõem e têm função de políticas públicas, como a Semagro, como o IMASU, que executa as políticas públicas, mas possui uns técnicos, também a comunidade organizada, né, várias ONGs, várias instituições e praticamente todas as universidades, tanto privadas como estadual e as federais, estão participando conosco para debater plano de manejo, para debater ações, para que nós possamos encontrar alternativas e superar a burocracia que ainda existe atrapalhando essa abertura dos parques, para que nós possamos ter os parques, as unidades de conservação, cumprirem a sua função social. O parlamentar afirmou que é preciso buscar mecanismos para efetivar essas ações dentro das unidades de conservação ambiental, impulsionando a economia, gerando emprego e fomentando as regiões que não têm atrativos turísticos. Nós discutimos as ações que poderiam ser feitas dentro do Parque Estadual da Várzea do Rio Enviema, que é uma área de 73 mil hectares, que foi doada ao Estado de Mato Grosso do Sul como compensação da CESP. E, diante disso, nós analisamos vários pontos, né? A importância dessa área no sentido de cultura mesmo, de preservação da área na questão ecológica, na questão da pesquisa, na questão de desenvolver atrativos para o turismo, e aí precisa se formar pessoas. Isso abre um leque enorme como uma grande matriz econômica para uma região que não tem o turismo como fundamento da sua economia. Também foi destaque na tribuna o resultado da reunião com a Comissão de Limites e Divisa, grupo de trabalho que integra a Frente Parlamentar, que discutiu questões relacionadas às demarcações dos municípios de Corumbá e Ladário. Ali existem algumas disputas de território, como as duas cidades são muito próximas, existem problemas de disputa territorial de mais de 200 anos. E nós estamos dentro da Assembleia Legislativa fazendo esse debate. Os dois prefeitos participaram, representantes da prefeitura, parte técnica, junto com o deputado Evander, que é de Corumbá, e depois de mais de 2 horas, né, de debates, de pontos de vista, nós definimos então criar 2 comissões. Uma comissão técnica de Ladário e uma comissão técnica de Corumbá, que junto com o IBGE e junto com a equipe técnica do governo do estado, vamos fazer uma pré-proposta para que nós possamos avançar e corrigir um problema que tem 200 anos. Mato Grosso do Sul está em estado de emergência por conta do alto índice de queimadas.
O decreto do governo do estado vale por 180 dias. O deputado Felipe Orro, do PSDB, comentou o assunto. Na tribuna, o deputado Felipe Orro, do PSDB, repercutiu o impacto do decreto que proibiu as queimadas apenas na Amazônia Legal, que abrange 9 estados das regiões Norte e Nordeste. Para o deputado Felipe Orro, que é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa de Leis, a medida contribuiu para o aumento das queimadas em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um decreto do nosso presidente que proibiu queimadas em todo o território nacional por 60 dias, mas no dia 29 de agosto ele republicou e restringiu as queimadas apenas à Amazônia Legal, teoricamente liberando o restante do país. E isso tornou o nosso estado um foco de incêndio muito grande. Ficamos entre os primeiros do Brasil. O município de Corumbá como o município do país com o maior foco de incêndio. O município de Porto Murtinho em segundo aqui no estado, em terceiro nacionalmente, e o município de Aquidauana em nono no país e em terceiro aqui no estado. E os outros também que tivemos mais de 253 casos de incêndios florestais, e isso é muito grave. Os produtores estão combatendo com o seu recurso, com o seu equipamento e com as pessoas ali, os moradores da área rural, os produtores, etc., combatendo esses incêndios sem auxílio nenhum governamental. Então nós reiteramos hoje o pedido à bancada federal, aos ministros e ao nosso presidente da República que ajude o estado de Mato Grosso do Sul nesse combate aos incêndios, porque é esse momento que precisamos. São recursos que precisamos, que não é por tanto tempo, é esses 30 dias que antecedem as chuvas e depois se normaliza essa questão. O parlamentar fez um apelo para que novas medidas sejam tomadas para conter as queimadas no estado. Nós precisamos também treinar equipes nas propriedades rurais para esse tipo de combate, que às vezes gasta mais, põe mais gente e não consegue ter um resultado eficaz por não ter a técnica do combate ao incêndio. É importante pessoas treinadas para isso. Tem bombeiros civis que podem ser chamados para ajudar nisso, formar brigadas de combate aos incêndios florestais. E isso, como disse, reiterando, afeta a qualidade de vida na área urbana, nas cidades. Campo Grande é um exemplo, escureceu o Campo Grande. Nós precisamos combater isso. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar. Siga acompanhando a nossa programação e também as mídias sociais da Assembleia. Até mais.